Então, vamos para a primeira etapa de pesquisa de palavra-chave. Então, para fazer aqui para ar-condicionado, como que eu ia fazer? Instalação de ar-condicionado, vamos pesquisar. Então, vamos lá. Essa aqui tem um volume de 33 mil, né? Ela é bem genérica. O que a gente tem que encontrar? Palavras que são oportunidade, tá? Essa palavra você nunca vai conseguir posicionar agora, né? Se você estiver começando, a não ser que você já tenha uma boa autoridade. Foi. Então, beleza. Então, a mais genérica tem 33 mil acessos, volume, né? Volume de buscas. Tem 33 mil pessoas buscando por essa palavra todo mês no Google, beleza? Instalação de ar-condicionado split, beleza. Então, a gente vai comparar aqui pelo CPC. Quais são as mais caras, né? Porque, assim, se está caro o CPC, significa que a pessoa está investindo pesado em anúncios, correto? Aí a gente pega e dá uma olhada nessas palavras. Instalação de ar-condicionado split, Curitiba. Essa aqui já não serve se você não vende apenas para Curitiba, né? Agora, se você vende apenas para Curitiba, é ótimo você posicionar localmente, tá? Instalação de ar-condicionado em João Pessoa. São mais palavras locais. Aí você vai vendo aqui, ó, preço. Aqui tem do lado dessa coluna que pega algumas palavras que você pode se interessar. Ó, quanto, valor, preço, serviço, ó. Essa aqui é top. Serviço. Empresa também deve ser bacana. Ó, contrato de prestação de serviços e instalação de ar-condicionado. Só tem 10 pessoas buscando por mês, mas está com um CPC de 2,31. Ou seja, essa palavra está gerando conversão para alguém. Por mais de cauda longa que ela seja, né? Cauda longa significa que ela tem várias palavras dentro do termo, tá? Ordem de serviço e instalação de ar-condicionado. Serviços de instalação de ar-condicionado, ó, tem apenas 140 de volume, mas tem um bom CPC. Então, essa palavra já seria uma palavra bacana, né? Vamos ver agora como que está a concorrência dela. Aí, para medir a concorrência, gente, vocês nunca vão se basear por nenhuma ferramenta, tá? Não é dessa maneira que você verifica a concorrência de uma palavra-chave, tá? Não é pelo Keyword Tool, né? Também tem aquela outra ferramenta, o Keyword Tool. Vocês vão, nem pelo SEMrush, nenhuma ferramenta. Primeiramente, que nenhuma ferramenta é totalmente precisa. Esses dados aqui são de uns 2 meses atrás, eles têm um delay aí de uns 2 meses atrás, até pela SEMrush, que a SEMrush é a ferramenta específica para pesquisa de palavras-chave, e para link building seria a Ahrefs, tá? Eu utilizo bastante o Ahrefs porque ela se mostrou ser a ferramenta mais precisa quando o assunto é link building. E eu não utilizo a Moz, não utilizo mais nenhuma. Essas ferramentas, para mim, né, na minha opinião, nos meus testes que eu fiz, nas minhas análises diárias aqui na agência, eu constatei que a Moz e todas as outras ferramentas que não sejam o SEMrush e o Ahrefs não são precisas, tá, gente? Se vocês querem ter precisão nas análises de vocês, usem o SEMrush ou, no máximo, o Ubersuggest lá do Nempatel, para palavra-chave, para pesquisa de palavras-chave, análise de volume de tráfego dos concorrentes, e para link building, utilizem o Ahrefs, tá? Eu vou passar depois os links para vocês, se vocês não saberem. Bacana. Então, essa palavra aqui, voltando na pesquisa de palavras-chave, ela tem um volume de 140 e tem um CPC de 1,75. Ok. Aí vamos ver como é que está a concorrência dela. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão vir aqui, serviço de instalação de ar-condicionado. Aí vocês vão olhar aqui, ó, quem que está na primeira página? Tem a ABC Tecnoar, a Leroy Merlin, esse aqui, e vão jogar a URL aqui no Ahrefs, tá? Ele tem uma classificação de domínios nada zerada e tem 7 backlinks, e tem 3 backlinks, né? Você tem que olhar por aqui, ó, ele tem 3 domínios, né? Sites mesmo, apontando para ele. E está com uma autoridade de 0. Olha que anomalia, né? Vamos ver, por que esse cara conseguiu posicionar? É que eu estou aqui em Santo André, né? Eu acho que por isso está aparecendo para mim. Então, esse cara aqui, o que ele fez? Ele provavelmente fez um SEO local, né? E aí, como tá Santo André, tá aparecendo aqui para mim por causa da localidade, tá? Você pode conseguir posicionar localmente. Localmente é muito mais fácil você posicionar, ainda mais se você escrever Santo André aqui, tá? É por isso que ele está aqui em primeiro, por causa da localidade.
porque o Google pegou aqui que eu estou em Santo André. Beleza. Vamos ver agora a Leroy Merlin. Então tá, ó. A classificação de URL dessa página está em 11, né? A classificação do domínio está em 72, né? A classificação é bem poderosa. De 1 a 100, aqui é a nota que o Ahrefs dá de autoridade, de confiança para essa URL, para esse site, né? E aqui é a nota de confiança para essa URL em específico, tá? E não tem nenhum site apontando para essa URL em específico. Então, por isso que é tão fácil posicionar acima da Leroy Merlin, acima da Americanas. Porque apesar deles terem uma classificação muito forte e posicionarem automaticamente para várias palavras-chave, é muito fácil você espaçar eles. Porque se você começa a apontar links para a URL, para a sua URL que está competindo com a URL, desculpa, deles, você consegue posicionar acima, entendeu? Então, se você, na sua URL, seu site.com.br, instalação de ar-condicionado split, você tiver aqui uns 10 sites apontando diretamente para a sua URL, se a sua URL estiver bem otimizada para essa palavra-chave, com tudo que eu vou te ensinar nessa aula, você facilmente vai conseguir posicionar acima da Leroy Merlin, tá? Então, é assim que você vê a sua concorrência. Ó. A Leroy Merlin, que está em segundo, não tem nenhum site apontando para ela. Então, ok, dá para você trabalhar isso aqui, entendeu? Tá tranquilo, não tá tão concorrido, né? Então, só aqui eu já sei que eu posso apostar nessa palavra. Tem um aqui de local, aí tem os outros aqui, ó, que nem são tão concorridos. Tem a Star, e observa aqui que o título nem ocupa o máximo. Isso aqui já é uma coisa que eu vou explicar para vocês, os metadados, vocês precisam fazer de uma forma bem bonita, para que atraia o clique. Então, aqui, ó, comprar envelope de segurança, menor preço. Precisando de envelope de segurança para seu e-commerce, loja, envio de suas mercadorias no Correios e afins? Acesse para saber mais, né? Então, eu completei aqui o espaço do título, completei direitinho o espaço da minha descrição e não deixei aqui com reticências, ó. Quando você deixa com reticências, parece que você não fez, parece que você não deixou, sabe? Você não teve tempo de arrumar aquilo, sabe? Então, o cliente fica, nossa, esse cara nem tem tempo de arrumar aqui o negócio, o anúncio dele do Google. Para o cliente, ele é um cliente bem analista, ele fica analisando. Quem será o cara que tá, né, que realmente leva a sério a loja dele? Tanto no design, enfim, mas isso é papo para outra aula. Mas aqui vocês têm que deixar tudo bem bonitinho, ó. Eu deixo a primeira letra de cada palavra maiúsculo, né? Isso eu também vou entrar em mais detalhes quando for falar dos metadados. Mas voltando. Então, a gente analisou a concorrência e viu que essa palavra não está tão difícil de posicionar. Serviço de instalação de ar-condicionado. Ela tem um volume de 140, ela tem 1,75 de CPC. Então, bacana. Eu vou trabalhar, eu vou criar uma URL só para posicionar essa palavra-chave. Então, eu vou criar uma URL. Vamos lá. Essa é a planilha que eu utilizo para conseguir fazer a semântica correta, tá? Vamos lá. Então, eu quero posicionar para a palavra serviço de instalação de ar-condicionado. Essa é a minha palavra em foco, ok? Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as palavras relacionadas. Você vem aqui, ó, no SEMrush, aqui à direita, exibe as palavras relacionadas. E aí você vai pegar as palavras com maior grau de relação, tá? Isso é a semântica. Por quê? O Google, para ele ver que o seu site está falando de determinado assunto, ele utiliza exatamente isso, a semântica. Ele vê quais são as palavras, se você tem palavras com maior grau de relação a essa palavra em foco no seu texto. Se tiver, significa que o assunto está dentro do que a pessoa está pesquisando. Basicamente é isso. Então, você vai pegar essas palavras relacionadas, só que você também, por exemplo, aqui, o grau de relação está bem baixo, né? 35, 30. Então, está bem baixinho. Tinha que estar bem maior, tipo 80, 60, né? Aí está melhor. Mas, provavelmente, ele não tem tantas palavras relacionadas, ou o Google ainda, o SEMrush ainda não entendeu que essas são palavras de alta relevância, relação, né?
Então, vamos pegar aqui as primeiras, as mais relacionadas. Se não fosse tão assim, dessa forma que eu estou falando, a gente poderia ir pelo CPC, pelo volume, a gente poderia escolher com mais facilidade, né? Por exemplo, essa de 1,86 é bem melhor que essa. Essa de 2,73, com maior volume, é bem melhor que essas, que são mais relacionadas. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Daria para você selecionar a dedo. A gente já vai conseguir selecionar porque a relação está bem parecida. Mas, por exemplo, se essas duas primeiras fossem uma relação de 80, 80 aqui, 80 aqui, aí você teria que pegar elas. Você seria meio que obrigado a pegar elas para você conseguir uma semântica bacana. Mas como todas aqui estão 30, 25 a 35, então tudo bem, você pode pegar, escolher um pouquinho mais. Então vamos lá, colocação de ar-condicionado. Você vai copiar para a planilha aqui. Serviço de instalação, não. Ar-condicionado, instalação, não. Já tem. Aí, ó, por exemplo, instalação de ar-condicionado, certo? Serviço de instalação de ar-condicionado. Essa palavra, instalação de ar-condicionado, já está aqui, ó. Ela já está aqui dentro. Entendeu? Então, quando você for repetir essa palavra aqui, você já vai estar repetindo essa palavra também. Então, você não precisa colocar ela. Vai ficar mais claro agora conforme eu for fazendo, tá? Vou fazer umas 3 aqui para ficar bem claro. Montagem de ar-condicionado. Preciso de instalador de ar-condicionado. Pode ser, vai. Ar-condicionado com instalação inclusa. Ah, que bacana, ó. Ar-condicionado com instalação inclusa. Se você tem esse serviço, você pode agregar essa palavra. Instalar ar-condicionado. Vamos pegar essa aqui, que também tem bastante volume e bastante CPC. Bacana. Então, tá aqui, fiz a minha semântica. Geralmente eu pego essas 5 ou 6 palavras-chave, tá? Por quê? Porque a quantidade de palavras que eu costumo usar é o mínimo, né? Quantidade de palavras, eu sempre utilizo 500 palavras-chave. Tá? Então, você vai criar um texto agora. Depois, se você ter essa semântica, você vai pegar serviço de ar-condicionado. Aí, você vai ter que escrever um texto. Na minha mentoria, para quem não sabe, eu tenho uma mentoria que esse mini treinamento é como se fosse um resumo da minha mentoria, né? Na minha mentoria, eu dou vários insights de como você escrever textos sem ter que perder tempo, né? Mas aqui, vocês vão ter que escrever um texto de 500 palavras, otimizando com essas palavras-chave. Então, vamos supor, vocês escreveram um texto, né? Vou pegar um texto aqui da minha equipe de redação. Então, por exemplo, esse texto aqui, ó. Vamos supor que a gente tem que otimizar esse texto para aquelas palavras-chave. Então, eu vou pegar aqui, serviço de instalação de ar-condicionado. E aí eu vou começar a repetir. Eu vou repetir no título, né? Aí eu vou repetir na primeira linha. E eu vou ter que repetir 1% da quantidade de palavras-chave. Então, quanto é 1% de 500? 5, correto? Então, eu vou ter que repetir 5 vezes. Vou ter que repetir 5 vezes essa palavra dentro do meu texto, tá? Então, eu já repeti uma vez. Aí, como você pode ir fazendo? Você está com o texto aqui pronto, né? Aí, você vai começar a inserir as palavras-chave. Você vai dar um Ctrl F e vai jogar aqui a palavra, ó. Então, ela está sendo repetida 2 vezes já coloquei 2 vezes. Vai ter que colocar mais vezes. Aí você vai colocando ao longo do texto. Coloca aqui, lógico, aqui eu estou colocando num texto que não tem nada a ver. Mas você tem que colocar dentro do texto de uma forma que não fique esquisito, né? Por exemplo, para contratar o serviço de instalação de ar-condicionado, você precisa antes ver esses detalhes, né? Sempre fazer de uma forma que tenha uma boa leitura, tá? Então, aqui já repeti 3, eu vou repetir mais uma, 4, vou repetindo ao longo do texto. Em subtítulos também é bem bacana, você coloca aqui um subtítulo, preço, vai. Qual é o preço do serviço de instalação de ar-condicionado? No subtítulo, ó. Qual o preço do serviço de instalação de ar-condicionado?
Pronto, já repeti 6 vezes aqui. Tá até extrapolando uma. Vou ter que tirar uma, então. Vou tirar essa aqui. Pronto. Alcancei a quantidade correta, certo? Claro que esse texto tem muito mais de 500 palavras, ó. Aí como que você faz para ver quantas palavras tem? Você vem aqui em ferramentas, contagem de palavras. Aí, ó, esse aqui tem 799. Mas vamos supor que só tem 500, tá? Porque tem 500 para a gente conseguir manter aquele exemplo lá. Que vocês vão ter que fazer com 500, assim vocês não se confundem. Mas se vocês quiserem analisar, por exemplo, aqui tem 799 palavras. Então, 1% seria 8 vezes que vocês teriam que repetir ao invés de 5. Tá bom? Beleza. Agora, a gente vai lançar 0,2% a quantidade de palavras-chave, essas palavras relacionadas. Então, como que a gente faz isso? Ó? Quanto que é 0,2% vezes 500? Vamos ver. 0,2, não, 500, né? 500 vezes 0,2%. Vai dar uma vez. Então, você só tem que colocar uma vez cada palavrinha dessa. Então, você vem aqui, colocação de ar-condicionado. Passo a passo para fazer a colocação de ar-condicionado. Para a colocação de ar-condicionado, né? Aí você vem, montagem de ar-condicionado. Aí você pode pôr um subtítulo também, uma palavra-chave relacionada no subtítulo, tá? Preciso de instalação de ar-condicionado. Aí você, tipo, para não ficar esquisito, né? Ó, você coloca, você já deve ter se perguntado por que eu preciso de um instalador de ar-condicionado? Se eu mesmo poderia instalar. Sabe? Você pode colocar assim para não ficar estranho, né? Aí você completa aqui com um parágrafo. É melhor você ter um profissional por causa disso, disso e disso, tá? Ar-condicionado com instalação inclusa. Aí, se você tem uma empresa, né, de ar-condicionado que tem instalação inclusa, já coloca na nossa empresa instalar ar-condicionado. Aí você coloca 3 passos para instalar o ar-condicionado. 3 pilares na hora de instalar o ar-condicionado que nossa equipe leva em consideração. Né? Você tem que ser criativo para conseguir enfiar essas palavras ali no meio do texto, tá? Feito isso, feita a otimização, você vai pegar esse texto e vai publicar. Aí você vai escolher a URL que você vai otimizar. Né? No caso do Paulo aqui, ele já estava com essa categoria publicada, né? Então, ele já estava com essa URL publicada, ó, envelope de segurança, que já tem a palavra-chave em foco. Se ela não estivesse publicada, como que eu ia fazer? Com a palavra-chave em foco, ó, serviço de instalação de ar-condicionado. Ia colocar a palavra em foco na URL. Então, tá aqui a minha URL, ó, serviço de instalação de ar-condicionado. Aí eu até posso adicionar alguma palavra relacionada na URL. O problema é que a URL vai ficar muito longa, né? Não é interessante você deixar ela muito longa. Título, o que a gente pode colocar? Como você vai fazer o título dos seus metadados? Você sempre vai analisar a sua concorrência, tá? Então, você vem no Google e pesquisa. Serviço de instalação de ar-condicionado. Aí você dá uma olhada nos anúncios, que geralmente quem está fazendo anúncio faz um título bacana, né? Aqui não está legal. Climatização oferece soluções, não. Instalação de ar-condicionado há mais de 10 anos no mercado. Isso aqui é bem... Já está batido, né? Você falar do tempo de mercado. Está ar-condicionado com alerta Armelin, faça sua instalação. Não, serviço de instalação de ar-condicionado, bem básico, home. Olha que fez, colocar home, sabe? Isso aqui é muito com reticências, nunca faça isso. Aqui, ó, que bacana, Americanas. Estação de ar-condicionado para todo o Brasil. Eu só não colocaria o Americanas, né? Porque a pessoa não está querendo saber quem é você, ela quer contratar o ar-condicionado. Aqui você tem que atrair o clique, tá? Você não tem que fazer branding no seu posicionamento. Você tem que atrair o clique da pessoa, porque depois que ela entrar, aí você faz o brand. Ela vai ver o logo, vai ver a sua loja, vai ver o endereço, vai ver tudo, né? Quem está incluso no serviço de ar reticências, ó, horrível. Topline já começou errado, falando da empresa dele. Não se trata da empresa, gente. Vocês têm que mostrar o serviço, né? Você tem que mostrar o que o cliente quer. Ele não quer saber da sua empresa, ele quer contratar você por causa do serviço, tá?
Instalação de ar-condicionado no ABC, tá bacana, que tá bem local, mas já tem também aqui a questão da marca, né? E também tem uns caps lock, que não é legal você usar. Ó. Não, nunca use caps lock, nunca faça dessa forma. Então aqui tá tudo fazendo errado. Isso é até uma vantagem para vocês, ó. Então vamos lá, vou fazer de uma forma bacana aqui. Você tem que colocar a palavra em foco no título também, tá? Aí você coloca cada letrinha inicial maiúscula, que isso chama mais atenção. Só não coloca do de, com, para, aí não precisa, tá? Porque senão fica esquisito. Ó, o D ficou minúsculo para chamar mais atenção das palavras que realmente interessam. Serviço de instalação de ar-condicionado com melhor preço, vírgula, melhor preço. Acho que então, se está escapando, a gente põe só preço. Ó. Serviço de ar-condicionado, preço. Que aí a pessoa já clica achando que ela vai ver o preço. Né? E fica mais fácil de você posicionar para essa palavra preço também, que quando a pessoa pesquisa, ela quer te contratar. Tá? Descrição. Vou copiar uma aqui só para me pegar a quantidade de caracteres. Então, ó, serviço de tiração de ar-condicionado, você repete o título. Isso é bacana para você conseguir posicionar para a URL em foco. De vários tipos. E aí você também pode colocar aqui uma palavra relacionada, tá? Então, que nem, ó, vamos ver uma palavra relacionada que eu tenho aqui. Ah, não é. Deixa eu ver. Montagem de ar-condicionado, colocação, instalar. Instalar ar-condicionado, a gente pode usar essa. Serviço para instalar. Que aí você pode também pôr uma palavra relacionada, não é 100% não é obrigado você colocar a palavra em foco na descrição, porque quando o Google pegar, ele vai pegar mais o título e a URL, para ver se a palavra em foco está aparecendo. Isso é obrigado a aparecer. Na descrição, não é 100% obrigado, tá? Você pode pôr uma palavra relacionada. E é muito bom que você coloque, porque assim você vai fazer a semântica já nos metadados. Que o Google começa a ler o seu site pelos metadados. Depois ele vai para o texto. Então, se você já convenceu o Google nos metadados, já é um ponto para você, tá? Então, bacana. Coloquei aqui uma palavra relacionada no meio junto com a palavra em foco que tem serviço, ar-condicionado, né? Então, bacana. Então, seria esses metadados que eu faria, tá? Que eu indico que vocês façam. Eu vou liberar essa planilhazinha aqui para vocês poderem se basear, tá? Então, a gente fez aqui a pesquisa de palavras-chave, fizemos a redação do texto, fizemos a otimização do texto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão publicar, né, lá no WordPress, ou seja lá qual for a plataforma, exatamente com essas informações. Vão colocar o texto que vocês fizeram, né, lá na parte de baixo, vão colocar a URL com a palavra-chave, o título com a palavra-chave e a descrição. Quem tem WordPress, usa o plugin iHost, tá? Esse plugin aqui, ó. Você instala esse plugin iHost lá no WordPress, que aí você consegue estar otimizando os metadados.